TVzão está de volta, 12h36. O cantor sertanejo Cauã foi transferido de hospital aqui em Goiânia para tratar a Covid-19. Então a gente vai saber outras informações agora com a repórter Danila Bernardes. Danilo, o que diz o último boletim médico? Michele, ele continua, infelizmente, na UTI em estado grave. O último boletim diz também que ele estava estável, só que a família ainda não divulgou hoje nenhuma informação nova a respeito da situação do Cauã. Disse apenas que ele passa por exames e que logo deve divulgar o novo boletim médico aí para atualizar os fãs e todo mundo que está nessa torcida pela recuperação do cantor sertanejo que faz dupla com o Kleber. O Cauã tem 38 anos e ele foi transferido de hospital durante a madrugada de hoje. Já é a segunda vez que ele é transferido. Ele estava no hospital no IOG, no IOG, né, também conhecido, e foi levado para uma UTI do Anis Rassi. Então foi uma iniciativa da própria família do cantor em fazer essa transferência. Eles não explicaram o motivo, né? Essas imagens que a gente está vendo aí são imagens do site Mais Goiás, que publicou hoje com exclusividade essas imagens da transferência do cantor, o momento que ele saía de uma unidade e ia lá para o hospital Anis Rassi, aqui em Goiânia. Então a gente aguarda ainda a atualização desse boletim de hoje, né? Que esse boletim está sendo atualizado pela própria família. O hospital passa as informações para a família, o empresário dele acabam divulgando, tem publicado também constantemente nas redes sociais do cantor Cauã. Então só para a gente relembrar aí a situação, o Cauã, ele começou a sentir sintomas da Covid-19 faz 11 dias, né? Foram sintomas leves, no começo era só febre, um pouquinho de febre, dor de cabeça, dor no corpo, só que a situação dele foi complicando, foi piorando, ele acabou sendo internado e aí depois ele teve que ser levado para a UTI, chegou a ficar com mais de 70% da capacidade do pulmão comprometidos aí por causa da infecção, por causa da Covid-19. O Ministério da Saúde, um dado que eu peguei aqui recentemente, que o Ministério da Saúde divulgou que o grupo do Cauã, ele faz parte do grupo aí das pessoas que têm de 20 a 59 anos, que são aquelas consideradas não de risco, né? Não são os idosos, nem tem nenhum tipo de doença crônica, mas o grupo dele soma aí a metade dos internados por causa de coronavírus no Brasil. Então, mais uma vez, a gente reforça a importância de se cuidar, de se prevenir com relação a essa doença, porque a Michele até disse ontem, né, não existe mais o chamado grupo de risco. Então, mais da metade dos internados são pessoas jovens que não tinham nenhuma complicação, nenhuma doença crônica, como é o caso do cantor. E a torcida pela recuperação dele segue bastante, muita gente fazendo aí corrente, né, nas redes sociais, muita gente orando, rezando, torcendo mesmo pela recuperação, e é o nosso desejo, os nossos votos aqui também da TV Brasil Central para que ele se recupere logo, Michele. Pois é, isso é uma prova, ninguém quer essa doença para ninguém, mas é uma prova para as pessoas, assim, acordarem, né, Danila, para essa situação que a gente fala, repete todos os dias, a gente fica até sendo repetitivo. Não pensem que a gente também não acha repetitivo, todo dia tá falando dessa situação aqui, mas é que é o fato de que todo mundo está nesse tal desse grupo de risco, uns um pouco mais a princípio, mas ninguém sabe onde é que esse vírus pode causar um maior estrago. Às vezes uma pessoa mais jovem está ficando assim, como o Cauã mesmo aí, que praticava esporte, um cara novo, né, saudável, está numa situação assim considerada grave, né? Pois é, Michele, a maior faixa etária de incidência, né, de pessoas contaminadas é dos 20 aos 39, então é uma idade aí que a gente até no começo tinha, né, visto bastante cuidado de prevenção, de lavar as mãos, de uso de máscara, mas que conforme vão passando os dias, as pessoas parece que vão se descuidando, né, vão deixando esses hábitos de lado, já não lavam mais as mãos da forma que deveria lavar. Muitas vezes as pessoas saem para fazer atividade física e não usam máscara. A gente tem visto isso muito em parques aqui de Goiânia, pessoas fazendo corrida, caminhadas e não usando a máscara. E são essas atitudes, né, essas iniciativas simples aí que vão realmente evitar que a pessoa tenha o vírus, que a pessoa realmente se proteja. É por isso, as mortes, inclusive, são de pessoas mais idosas, são de pessoas mais velhas. Só que muita gente nova tem ido para o hospital, tem ficado internado, tem passado por uma situação ruim que a gente não sabe quais vão ser as consequências
consequências disso, né, no futuro, na saúde futura dessas pessoas, porque realmente não existe estudos aí para mostrar isso. Então, realmente é importante manter esses cuidados básicos, simples, retomar toda aquela iniciativa que a gente tinha no começo da pandemia, daqueles cuidados de higienização mesmo, para evitar situações como essa. Pois é, e fica aqui então os nossos votos para o total restabelecimento aí da saúde do Cauã, né? A gente sabe que é um momento delicado, a família deve estar muito apreensiva, tem crianças, né? 2 filhos pequenos aí, uma carreira aí muito bacana pela frente. A gente realmente fica chateado porque quando a gente vê um artista também não tem diferença de vida nenhuma, gente. Só que a gente tem aquela impressão de que é parte da família que a gente conhece, porque de tanto você estar ali ouvindo e participando da vida daquela pessoa que entra na sua casa pela televisão ou pelo rádio, enfim, né? Você tem um sentimento ainda maior, um carinho maior, né? Então a gente fica na torcida para que ele saia logo dessa, porque realmente essa doença é muito sorrateira. A gente estava até comentando que, infelizmente, às vezes a pessoa está com o pulmão comprometido e não tem sintoma nenhum, né, Danila? Não chegou nem a sentir a falta de ar e já está em caso de ter que ir para o hospital e não está nem sabendo. O Cauã, por exemplo, ele está usando um aparelho para ajudar na respiração, Michele, mas ele ficou sabendo por meio do exame, né? Fez o exame do tórax e descobriu que o pulmão estava bastante comprometido. Começou quando ele foi internado com 50%, depois, logo em seguida, já chegou a mais de 70%. Então, ele está usando agora o aparelho lá no hospital para poder ajudar nesse processo todo. Você mencionou aí com relação a artistas, a gente quer deixar bem claro realmente que não é, porque é uma vida mais importante do que tantas outras que estão passando pela mesma situação, só que são formadores de opinião, né? São pessoas que a história tem um alcance maior e que serve de exemplo aí para muita gente que está passando pela mesma situação ou para evitar, né, que passe por isso. Então, realmente, esse é o nosso intuito aqui em estar trazendo para vocês as informações sempre atualizadas da situação do cantor Cauã. É isso aí, Danila. Muito obrigada pelas informações bem apuradas, por ser tão precisa assim nas suas palavras. Obrigada, minha querida.